Olá, meninos e meninas do oitavo ano. Esse aqui é o Cadê Meu Ponto? Eu sou o professor Juliano e nesta semana eu vou explicar para vocês quais são as atividades da semana 2 do volume 7, tá ok? Bem, já fizemos a semana passada a semana 1 do volume 7, agora vamos para a semana 2 do volume 7. Eu vou chamar esse vídeo aqui de oitavo ano, semana 26, tá ok? Fiquem atentos. Então é o seguinte, se você ainda não tem a apostila, você pode ir lá e fazer o download no estudeemcasa.educacau.gov.mg.br, ok? Vocês podem ir lá. E se você já tem a apostila em mãos, né, faça favor para mim, abra para mim na página 78. Na página 78 eu tenho aqui algumas habilidades que eu vou ler e vou explicar um pouquinho. E logo a seguir, nós vamos fazer as atividades. A primeira habilidade aqui é inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Achar informações que não estão explícitas. Então, a gente parte do nosso conhecimento de mundo, fazer as nossas próprias observações para chegar a um resultado. É isso. Depois temos aqui analisar criticamente o conteúdo comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre o mesmo assunto. Ou seja, você analisar os dois lados da moeda, né? Os dois pontos aí. Você conseguir analisar, né? Geralmente um texto, se for um texto dissertativo, argumentativo, ou se for uma reportagem, saber, né, ver os dois lados, né, das informações. Pode ter até mais de dois lados, né? A outra habilidade é apreciar textos narrativos em língua inglesa. Bem, apreciar não é uma habilidade necessariamente, mas apreciar é algo muito importante para se aprender inglês. Apreciar é gostar. Então, se você não gosta de algo, fica muito mais difícil você aprender. Se você gosta, você acaba aprendendo até de forma natural. Então, quando se fala assim em apreciar um texto, é se deliciar com o texto, procurar saber as informações que estão nesse texto, né? Ter dúvidas, procurar ajuda correspondente ao texto. Então, gostar disso, né? Gostar do que faz. Estudar também pode ser prazeroso. Depois temos aqui construir repertório cultural por meio de contato com manifestações artísticos culturais. Repertório cultural é você aprender um pouco mais sobre culturas diferentes da nossa. Lembrando que aqui no Brasil vivemos de uma maneira tal, e tem outros países, e em língua inglesa a gente foca muito naqueles países que têm o inglês como língua nativa, como Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Austrália, enfim, países que falam, que a grande parte da população fala inglês como a primeira língua. Como que funciona a cultura, o folclore, a música, né, nesse país? Então é uma espécie de intercâmbio cultural que a gente faz, né, quando começamos a estudar inglês. Perfeito? Passamos para a próxima página. Na próxima página temos as atividades, na página 79. E essa atividade a gente retorna aqui à história de Ruby Bridges. Lembra na semana passada que a gente leu a respeito deste assunto? Ruby Bridges, uma garotinha negra, né, norte-americana, né, que foi estudar em uma escola de brancos. E a comunidade não recebeu muito bem a Ruby Bridges. Fizeram protestos, né? E a Ruby Bridges precisou, inclusive, ser escoltada na porta da escola, na entrada e na saída. Então, essa história verídica, ela foi documentada, tem um livro, né? E tem um trecho na página 79 deste texto. Vamos ler? Peguem o texto, acompanhem comigo, vocês podem prestar atenção aí na pronúncia, como se pronuncia as palavras aqui. Não é um texto grande,
E se vocês tiverem dúvidas, tenho certeza que em casa vocês têm aí o tradutor, vocês também têm dicionário. Então vocês têm recursos aí para tirar essas dúvidas. Ou também, vocês podem usar os comentários aqui do canal para escrever suas dúvidas. Eu respondo aqui também, não tem problema não. Vamos lá então? A história chama-se The Story of Ruby Bridges, né? Ela é ilustrada aí pelo Robert Coles, né? Pelo George Ford, e ela também é escrita pelo Robert Coles. On Ruby's first day, a large crowd of angry white people gathered outside the Friends Elementary School. The people carried signs that said they didn't want black children in a white school. People called Ruby names. Some wanted to hurt her. The city and state police did not help Ruby. The President of the United States ordered federal marshals to walk with Ruby into the school building. The marshal carried guns every day for weeks that turned into months. Ruby experienced that kind of school day. She walked to Friends School surrounded by marshals, wearing a clean dress and a ball in her hair and carrying her lunch pail. Ruby walked slowly for the first few blocks. As Ruby approached the school, she saw a crowd of people marching up down the street. Men and women and children shot at her. They pushed toward her. The marshal kept them from Ruby by threatening to arrest them. É uma história absurda, né? E que realmente aconteceu. Então vocês vão ler, né, esse trecho do livro e depois vamos responder as questões que estão na página 80, ok? Na página 80, responda de acordo com o texto, ok? O que aconteceu no primeiro dia de aula da Ruby? Isso aí, na verdade, o texto todo é a descrição desse ato aí. B. O que a multidão dizia? Vou dar uma dica. Pelas placas, pelo desenho, tem umas pessoas brancas lá com umas placas. Vocês conseguem responder baseado no que está escrito nas placas. C. O que o presidente dos Estados Unidos ordenou? Ou seja, também tem aí dentro da história aí um ato aí do presidente dos Estados Unidos. O que eram os Federal Marshals? São citados, né? O que são os Federal Marshals? Né? Esse aqui vocês vão precisar fazer uma deduçãozinha aí. E o que eles faziam junto de Ruby? O que os Federal Marshals faziam junto de Ruby? Qual é o significado da palavra em negrito? Tá? A palavra em negrito aí é a palavra angry. Angry é um adjetivo que a gente até conhece bem, né? É um adjetivo aí. Qual adjetivo é esse? Na número 3, né, temos aí: é muito importante termos a nossa opinião a respeito de um determinado assunto e podemos expressá-las de modo inteligível, ou seja, de modo simples. Então, quando você tem uma opinião em inglês, você pode começar a frase assim: I think that. Eu acho que. Ou seja, a sua opinião. I believe that. Eu acredito que. Estamos falando da sua opinião. In my opinion. Aí já está escancarado, né? Na minha opinião, né? Ou I totally agree that. Ou seja, eu concordo completamente que. Isso também são maneiras que você tem para começar uma frase em inglês dando a sua opinião. E aí, eu tenho aqui alguns exemplos. Letra A. I think that Ruby Bridges is calmer than large crowd. Né? Tá vendo o que está em negrito? O ER do calmer e o than. Ou seja, isso aí é por causa que ele está fazendo um comparativo da Ruby com a multidão. Na letra B, I believe that Ruby Bridges is smaller than a large crowd. Bem, vocês podem reparar aí que também o than está em negrito, né? Ele não negritou aqui, mas presta atenção que o smaller também ele termina em ER. E isso aí significa que ele está comparando a Ruby com toda aquela grande multidão. Na letra C,
Ruby Bridge is more confident than large crowd. Reparem que nessa letra C não termina em ER, mas eu tenho um acréscimo de uma palavra que é o more. E o more, para a gente na tradução, fica até mais fácil, porque more confident than, ou seja, mais confiante que, né? Do que toda aquela multidão. E por fim tem I totally agree, Ruby Bridges is the most famous icon in the educational system in the United States. Bem, aqui já não tenho more, eu tenho uma outra palavra que é the most. The most, ele não é um comparativo necessariamente, ele é um superlativo. Qual que é a diferença entre comparativo e superlativo? O comparativo, você compara dois seres, tá? Você compara a garota à multidão. E o superlativo, você compara um ser a todo o grupo que ele pertence. Então você está comparando a Ruby Bridges a todas as crianças do sistema educacional americano. Então esse é um superlativo. Então quando você fala assim que o Pelé foi o melhor jogador do mundo, você está comparando o Pelé a todos os outros jogadores, né? Agora, se você fala que Pelé é melhor do que Maradona, você está comparando um ser ao outro, ou seja, um jogador ao outro. E aí, número 4. Tendo como referência o exercício 3, então voltamos ao 3, né? É verdadeiro ou é falso? As frases do exercício 3 expressam a opinião utilizando comparações? Será que sim? Será que não? Essa é bem fácil, né? Letra B. Escreva a frase que representa que Ruby está mais confiante que a multidão. Qual dessas 4 opções aí é a frase? Reescreva ela. B. Qual é a frase em inglês? Eu penso que Ruby Bridges está mais calma que a multidão. Qual dessas aí? Reescreva ela para mim. E a D. Qual frase tem sentido comparativo em seu limite máximo? Né? Ou seja, se ele está falando em limite máximo, ele está falando em superlativo. Passamos então para a página 81. Agora é sua vez. Então agora é uma atividade que vocês vão ter que escrever as frases. Elas já começaram a ser escritas aí, na apostila. Por exemplo, I think that, I believe that, in my opinion. Então tem negrito aí do lado esquerdo da página. Comecei a frase. Eu acho que. O que? Eu preciso comparar duas coisas. A apostila já te dá os comparativos. Primeiramente, ele vai pedir para você comparar matemática ao português. Então, você acha que a matemática é mais fácil que o português. Então, a frase, na verdade, ela já está praticamente pronta aí. Tem o I think that e tem o easier than, que significa mais fácil que. Então, I think that mathematics is easier than Portuguese. Né? A única coisa que vocês vão precisar acrescentar e que não está na apostila é o verbo to be. Ou seja, é o verbo dessa frase. Né? Eu acredito que matemática é mais fácil que português. I believe that mathematics is easier than Portuguese. O que eu acrescentei foi apenas o is. O resto já está na apostila. E logo em seguida eu tenho aí English, History, Pizza, Lasanha, Soccer, Swimming. Vocês vão utilizar os adjetivos que já estão, inclusive, conjugados aí nos seus modos comparativos. Vocês não precisam mudar nada. Vocês vão usar esses comparativos aí e escrever os dois seres, né? No caso aí, quando eu falo seres, as duas matérias, né? As duas disciplinas, ou os dois esportes, ou as duas comidas. É isso. Pega as duas comidas, faça um comparativo entre elas, né? Vocês vão praticamente reescrever o que está escrito aí e acrescentar o is, que é o verbo to be da frase, tá bom? Então é isso aí. Vou terminar aqui deixando uma dica musical para vocês aí. Uma música que eu acho bem legalzinha, acho que vocês vão gostar também, é Santeria, do Sublime, tá? É uma baladinha meio pop, meio ska punk, mas fez bastante sucesso na década de 90, inclusive. E eu acho que vocês vão gostar, tá bom? No final das contas, terminamos por aqui, né? Se você gostou, dá uma curtida aí, se inscreva no canal, pode fazer seus comentários aqui no canal também. Temos nosso grupo do WhatsApp. Quando terminarem, enviem foto da atividade pronta para o meu e-mail profissional, julianoprofessoring@gmail.com, tá bom? Então é isso, pessoal.
See you next class. Bye bye.